Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Meu nome é professor Regis Romero, professor de Biologia, e eu estou aqui para auxiliá-los um pouco mais na resolução do nosso módulo de número 3, que nós iremos trabalhar com o contexto associado às ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos fazer o seguinte, pegue um material, por favor, e abram na nossa questão de número 16, página de número 14. Ela diz o seguinte: a polêmica em torno dos organismos geneticamente modificados, OGMs, popularmente conhecido como transgênicos, já fez história. Começou nos anos de 1990, quando ocorreram as primeiras colheitas de grãos alterados geneticamente. O movimento de resistência surgiu em torno da campanha de segurança alimentar e agregou diversas organizações não governamentais. Desde então, o número de entidades envolvidas e essas ações empreendidas se ampliaram. Desde 2003, vigora no Brasil o Decreto-Lei nº 4.680, que exige a informação no rótulo de alimentos e ingredientes que contenham mais de 1% de componentes transgênicos. Anteriormente, a alteração ainda não era satisfatória e tem duas reclamações nessa área. A primeira é que muitos alimentos contêm menos de 1% de ingredientes geneticamente modificados, e o consumidor ignora a informação. A outra é que produtos como bolachas, bolos, massas, chocolates, óleos, margarina e seus derivados, que sofrem processamento térmico mais agressivo, têm suas proteínas destruídas, o que impede a detecção dos organismos geneticamente modificados. Analisando o texto e relacionando seus conhecimentos sobre o assunto, bom, gente, se nós observarmos com carinho, eu estou trabalhando com um contexto extremamente moderno. Afinal, ele trabalha com os indivíduos que são geneticamente modificados. Até que ponto nós temos o direito de pegar e alterar o sequenciamento gênico de uma espécie? Puramente para valorizar os produtos que são usufruídos ou utilizados pelo homem? Deixei essa questão no ar. Mas é interessante nós observarmos que alguns alimentos geneticamente modificados, os transgênicos, eles têm como intuito gerar uma melhoria, certo, na produção de proteínas, certo, sintetizar alguns alimentos que acabam tendo uma maior resistência a fatores ambientais. E é exatamente essa a grande dúvida: mexer ou não no material genético de outros seres? Bom, sabendo disso e analisando a questão, observe que ele fala em relação ao texto e em relação aos conhecimentos que foram obtidos por esse tema. E ele diz o seguinte na letra A: podemos visualizar que os alimentos transgênicos são viáveis, de tal maneira que não há nenhuma rejeição da população para o seu consumo. Gente, primeiramente o texto não nos mostra isso. Não mostra que os alimentos transgênicos são viáveis. E nós sabemos que hoje em dia, algumas pessoas elas acabam por evitar o consumo de alimentos transgênicos, sabendo que teoricamente eles não seriam naturais, certo? Então é por isso que esse item acaba se tornando inválido. Na letra B, dita-se o seguinte, né? Torna-se notório que os alimentos, apesar de serem considerados geneticamente modificados, não possuem informações genéticas de seres de outras espécies. Gente, se os alimentos eles são geneticamente modificados, esses indivíduos eles acabam recebendo informações gênicas de seres de outras espécies. Então esse item também está errado. Na letra C, pode-se concluir que os alimentos transgênicos não podem ser vendidos no Brasil devido ao seu caráter carcinogênico comprovado. Primeiro, o caráter carcinogênico, ou seja, as características vinculadas à manifestação do câncer ainda estão sendo estudadas. E segundo, não há restrição, certo, demonstrado no texto sobre a venda desses alimentos transgênicos, a não ser aquilo que é citado. Ou seja, alimentos que são transgênicos, eles devem ser descritos no rótulo a partir de determinados valores percentuais. Na letra D, nota-se que o alimento que possui ingredientes transgênicos em relação aos percentuais um pouco superiores a 1% seriam facilmente detectáveis posterior ao processo térmico. Se nós voltarmos um pouquinho mais para o texto, ele diz o seguinte, que depois de procedimentos térmicos, é comum que algumas proteínas sejam destruídas. E isso dificulta a visualização, a detecção, certo, de alimentos transgênicos no alimento.
ou seja, dificulta a comprovação da existência de uma transgenia naquele alimento. Portanto, esse item também torna-se inviável. Na letra E, ele diz o seguinte: pode-se afirmar que, apesar do indivíduo ser considerado transgênico, o código genético, por ser universal, favorece a manifestação do gene inoculado. Item interessante. Primeira coisa, lembremos o que é código genético. O código genético, ele segue um parâmetro bem peculiar. Como assim? Nós sabemos que o nosso material genético, ele contém uma série de bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas são subdivididas em tríades, em trincas denominadas de códons. E cada códon, ele acaba sendo referente a um aminoácido específico, como você pode ver na tabela agora. Observemos que essa tabela ela pode ser seguida por praticamente todos os seres vivos. Portanto, sabendo que ele é universal, independente da origem dessa informação genética, ela acaba se manifestando nos seres, fazendo com que aquela proteína seja sintetizada em um indivíduo que é distinto do material genético original. Portanto, resposta letra E. Até a próxima, estamos juntos. Olá, caros alunos, eu sou o professor Kelton, professor de Química. Estamos aqui hoje para discutir com vocês um pouco das questões do fascículo 3 de Ciência da Natureza, tá? Bem, a questão que eu escolhi para compartilhar com vocês um pouco aqui do conhecimento de Química, tá? É a questão 8 proposta do nosso fascículo 3 de Ciências da Natureza. A questão de um assunto bem pertinente em vestibulares modernos, tá? É uma questão que trata sobre processos de separação de mistura, que tem sido um assunto moderninho nos últimos Enems. É um assunto que tem caído de uma forma mais corriqueira, né? A gente percebe que vira e mexe aparece uma questão de processos de separação de misturas, tá? Olha só, se você lê comigo no seu material, fala o seguinte, ó. Nas últimas décadas, as indústrias, principalmente de bebidas e alimentos, estão substituindo as embalagens de vidro e latas pelas de plástico, PET. Inicialmente o PET não era reciclado e seu descarte na natureza provocava muita sujeira e poluição ambiental. Atualmente, a reciclagem do PET é praticada em larga escala por cooperativas e empresas de reciclagem. O processo de reciclagem do PET passa pelas seguintes etapas. Vamos juntos, tá? Acompanhe aí as etapas de reciclagem do PET. 1. As embalagens de PET são lavadas e passam por um processo de prensagem. 2. Os fardos de PET são triturados, gerando flocos. 3. Os flocos passam por processos de extrusão, gerando grãos minúsculos. Beleza. Extrusão para a gente é processo de trituração, tá? E no comando da questão nós temos a seguinte ideia. Vamos juntos aí, tá? Esses grãos minúsculos podem ser separados por uma técnica de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. Com isso, verifica-se que as partículas aderem à bolha, formando uma espuma que pode ser removida pela solução e separada de seus componentes de maneira efetiva. A técnica citada no texto está corretamente associada a que processo? Gente, o que ele cita aqui no texto, tá? É uma técnica de separação de sólidos por sua densidade. Quando ele fala que esse sólido, esse PET finamente dividido, adere à superfície da espuma e sobe com espuma, eu separei sólidos por diferentes densidades. E nós sabemos que dos processos de separação de sólidos, aquele em que eu separo os sólidos por diferença de densidade é chamado de flotação ou sedimentação fracionada. Logo, se você acompanhar nos itens, tá? Ele fala o seguinte, item A, decantação? Não. Decantar é a técnica que separa sólidos de líquidos, tipo água de areia. Item B, filtrar? Não. Eu separo por filtração sólidos de líquidos ou líquidos de líquidos. Por exemplo, água e óleo eu separo por um funil de bromo, tá? Item funil de bromo, no caso, uma decantação, tá? Item C, a flotação, você marcaria item correto. Peneiração, falso. Peneiração separa dois sólidos por seus tamanhos, tá? Por exemplo, areia e pedras. E o item E, tamisação, que é sinônimo de peneiração, tá bom? Então, confirmando, questão 8, fascículo 3 de Ciências da Natureza, item correto, item C, flotação. Espero ter contribuído com o seu aprendizado.
Tudo de bom e até a próxima. Olá, caros internautas. Vamos aqui resolver com vocês a questão número 1 do fascículo 3, questões propostas. Quando olhamos para o vidro de um restaurante, por exemplo, somos capazes de perceber imagens de pessoas que estão do lado de dentro, assim como um cliente dentro do restaurante, como o que vemos na foto, também pode nos enxergar. Porém, se olharmos com mais atenção, também podemos perceber no vidro a imagem de pessoas que passam na rua. Na presente situação, temos dois fenômenos ópticos se manifestando de maneira simultânea. Eles são, respectivamente, dispersão e difração e absorção, refração e reflexão, refração e difração ou difração e reflexão. Se você observar atentamente a figura do próprio enunciado da questão, pode perceber que nós estamos vendo muitas pessoas dentro do restaurante, através do vidro que se coloca entre nós e aquelas pessoas que estão naquele outro ambiente, mas nós estamos também vendo o reflexo de um carro que passa na rua. Aquelas pessoas que a gente vê que estão do outro lado, nós estamos conseguindo ver por causa da luz refratada, da luz que consegue ser transmitida através do vidro. Tanto nós as vemos, como também elas são capazes de nos ver, por causa dessa luz que passa através do vidro. Uma luz que, ao passar do ar para o vidro e depois do vidro para o ar interno, ou vice-versa, muda de velocidade. A essa mudança de velocidade é que damos o nome de refração. Já esse carro que passa na rua e que nós estamos conseguindo ver refletido nesse vidro, se deve exatamente à sua visão à luz que está sofrendo o fenômeno da reflexão nessa superfície. Toda luz, quando bate numa determinada superfície, sempre vai ter uma parte dela que pode sofrer reflexão, que pode sofrer refração, que pode, de repente, sofrer absorção. Então, essa superfície envidraçada, ela foi capaz de fazer essas duas coisas. Deixar a parte da luz ser transmitida, portanto, refratada, mas também deixar com que parte da luz fosse refletida. Ok? Então, os dois fenômenos que estão envolvidos nessa cena, nessa imagem, nessa situação são a refração e a reflexão, conforme nos diz a alternativa C. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.